Muito bem, estamos de volta com o programa Coletiva de Imprensa, nesta quinta-feira para você, acompanhando já a abertura da temporada 2013. Horários alternativos na sexta-feira, à 1h30 da tarde e no domingo às 8h30 da noite, para que você possa rever as entrevistas. Neste ano serão 54. Nós vamos conversar com várias personalidades, várias pessoas, vamos trocar bastante ideia aqui e vamos levar até você, para que você possa analisar tudo isso que a gente está falando. Vamos fazer a nossa contribuição para a sociedade. Como no programa de hoje, que estamos entrevistando Ingo Degenhardt, ele que é especialista em gestão de pessoas, em comportamento, enfim, muita coisa nós vamos estar falando aqui. Falamos bastante já, falamos do lado criativo, como o lado criativo resulta bons resultados para uma empresa, o mesmo para as pessoas, enfim, que as empresas que se reestruturam, elas trazem um futuro melhor para elas mesmas. Ao lado de Antônio Danelon, nós estamos já no último bloco, passou rápido hoje. Ingo, você como consultor, então vou fazer duas perguntas em uma só. Quais os problemas que você vê, as dificuldades que você mais convive com as empresas? Que é inevitável, te chamou, falou, olha, é pontual esse problema. E a importância do consultor, porque hoje o mundo modernizou, como você falou, o Brasil abriu novas frentes, aqueceu o mercado e a importância de se ter um consultor dentro da empresa também é fundamental. Vamos lá. A dificuldade, o que a gente mais se depara são pessoas, as empresas elas querem a solução, mas o que elas não entendem é que a solução não está fora, está dentro dela, né? Então é como se elas quisessem um comprimido que colocasse embaixo da língua e tudo se resolvesse, né? Então o que a gente mais se depara, mas aí vem a nossa habilidade, seja a minha, seja de qualquer profissional, de conseguir criar esse espaço e fazer esses empresários, esses responsáveis pelos negócios perceberem que a mudança está dentro deles. Então acho que a maior dificuldade que eu encontro nas empresas é achar que a solução está fora, porque eu estou contratando um cara de fora, então ele vai me trazer a solução. Mas na verdade a solução não está fora, a solução está dentro dele. E a gente, quando trabalha principalmente essas reestruturações, é uma premissa nossa da consultoria, é a gente inicialmente trabalhar com as pessoas que eu tenho lá. Então a gente sempre vai dar oportunidade para quem está lá dentro, para quem já ocupa a posição. A gente não é muito partidário de ter que ficar reestruturando, trocando pessoas. Eu acho que mandar alguém embora por mandar do nada é uma coisa sem mérito, né? Eu acho que até uma covardia, porque o lado mais fraco da corda é sempre do empregado, né? E falar assim, o cara foi um mau profissional, vou mandar ele embora. Aí eu pergunto, será que é ele que foi ruim? Será que a empresa deu recursos? Será que a empresa deu ferramentas para trabalhar? Será que a empresa promete coisas e cumpre? Né? Será que de repente a empresa capacitou o cara ou simplesmente jogou na fogueira e falou se vira? E o cara não conseguiu se virar e falar, putz, esse cara é ruim, vamos mandar embora. Então a gente algumas vezes é muito fácil culpar os outros, a gente tem que pensar, olhar para dentro da gente mesmo, da nossa casa e falar assim, o que de repente nós estamos contribuindo para isso? Eu recebo clientes, eu pego clientes que assim, trocaram um líder numa mesma função 3, 4, 5 vezes em 2 anos. Será que o problema está nas pessoas? Será que todas elas são ruins? Ou será que a própria estrutura que não está dando condições da pessoa trabalhar? Então, a solução está lá dentro. Eu acho que assim, se de repente a pessoa não tem a qualificação, ou se aquela cultura, aquele modelo, para aquele negócio, ela não está preparada, ok. Ela pode chegar a um ponto de talvez a gente ter que encerrar a relação. Mas antes disso acontecer, por uma questão ética, isso a gente preza muito, o respeito ao ser humano nas relações, eu vou dar oportunidade para as pessoas, eu vou dar oportunidade delas desenvolverem. Aí é uma questão da pessoa fazer a escolha dela de querer, eu quero melhorar ou não quero melhorar. Né? Então, a solução está dentro da empresa, ela não está fora. E aí, respondendo a segunda, que é a importância do consultor, eu acho que ela está muito preso hoje, principalmente, à realidade que a gente vive. Hoje a gente tem que ter uma quantidade de informação muito maior do que se tinha antigamente. Né? Na época, por exemplo, do meu pai, ele criou um ofício
criou uma profissão, seja um curso técnico assim, e essa formação carregou ele durante a carreira inteira dele. Hoje, se tem uma faculdade, é o mínimo, era o antigo 2º grau, o mais atrás ainda era o primário. Né? Hoje ter a faculdade é o mínimo que você tem que ter, aí você precisa estudar mais, é fazer cursos, pós-graduação, especializações, mestrado, doutorado, você tem que evoluir dentro da sua carreira. Então, por que eu digo que talvez é importante você ter um profissional? Eu vou tirar a palavra consultor, porque alguns criam arrepia a nuca quando consultor, né? Em alguns assuntos a gente não é especialista e a gente tem que buscar especialistas. Se eu tenho uma empresa, eu preciso de segurança. Será que eu vou ter que ir lá estudar, criar toda a licença junto com a Receita, com a Polícia Federal, para ter porte de arma? Meu, é muito trabalho e eu gasto energia me desenvolvendo em algo que talvez não seja o meu negócio. Então, para essas coisas, eu tenho que passar para quem sabe fazer, para quem é especialista nisso. E dentro da empresa, você tem algumas áreas que é muito mais fácil você contratar um especialista que a carreira dele está voltada para isso do que você tentar buscar essas respostas internamente. Então, eu sou muito partidário que vamos fazer com quem sabe fazer. Aí você fala assim, puta, eu vou gastar dinheiro. Eu acho que isso está muito na forma como você encara isso. Gastar ou investir? Quando você usa a palavra investimento, você tem o retorno do investimento. Se eu vou contratar alguém, e isso eu acho que é uma coisa importante, eu tenho que contratar esse profissional com um projeto, e nesse projeto eu já preciso ter determinado quais são os meus objetivos que eu quero alcançar, em quanto tempo, em quais prazos. E isso é uma coisa, para mim, eu pessoalmente, a gente só trabalha desse jeito. Não dá para entrar numa empresa e falar, vai fazendo aí, e aí do jeito que o vento assopra, isso eu não consigo. Eu tenho que entrar num projeto, e os nossos trabalhos, até pela complexidade dos trabalhos que a gente faz nas organizações, não são coisas de um mês, de uma semana, são projetos de 6 meses, 1 ano, 3 anos, 4 anos. Uma reestruturação realmente legal numa empresa, que a gente assume a gestão de RH para coordenar essa reestruturação da empresa em termos de gestão de pessoas, são projetos que vão no mínimo 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Né? Porque essa mudança ela não é tão rápida, ela é um pouco mais demorada. Então, para isso eu preciso ter um especialista. Ingo, qual é a sua visão de empresa moderna? Eu acho que a minha visão de empresa moderna é uma empresa que tem facilidade em se adaptar. Ela consegue mudar mantendo o seu foco, os seus objetivos. Eu acho que esse é o conceito, essa flexibilidade. E quando eu estou falando de flexibilidade, na minha cabeça vem pessoas. Né? Então, a empresa moderna é aquela empresa que ela entende que o que faz a diferença são as pessoas. Se a gente pensa em empresa, eu escuto alguns profissionais falando, eu não quero sair dessa empresa porque eu adoro a empresa. O que é a empresa? Empresa é um CNPJ, é o número que tem na Receita Federal um poder aquisitivo. Ele pode comprar máquina, ele pode comprar carro, ele pode comprar caminhão, ele pode comprar móveis, computadores, mas esses bens estáticos não produzem absolutamente nada. O que faz esses produtos produzirem são as pessoas. Então hoje, a coisa mais importante que a gente tem dentro de uma empresa são as pessoas. Uma empresa moderna é uma empresa que percebe e toma conhecimento da importância do indivíduo lá dentro. E a hora que ela entende da importância do indivíduo, ela vai conseguir criar esse ambiente mais adequado, oferecendo uma condição para que esse indivíduo alcance os resultados. É uma troca, os dois precisam ganhar. A gente já sabe em negociação, a melhor resposta é o ganha-ganha. Então eu preciso ter profissionais que se sintam felizes, realizados, até porque eles produzem mais e ao mesmo tempo a empresa alcança os resultados. Ou seja, invista nos seus colaboradores que eles vão tomar conta da sua empresa. Para você. Invista nos seus colaboradores de forma produtiva, porque não é para jogar dinheiro fora, não vai fazer coisas que não dão retorno. Se você fizer os projetos direito, fazer uns investimentos planejados, você vai ter retorno. Cara, não tem como não ter. E aí você vai estar tranquilo. Agora, lidar com o ser humano
não é uma coisa, a gente como psicólogo, a gente sabe que o ser humano... Uma arte fácil. O físico, né? Se o físico tiver que definir o ser humano, ele define o ser humano como um cone de cabeça para baixo. Ele é estático e dinamicamente instável, né? Cada hora ele cai para um lado. E na verdade isso que é o que eu acho, que eu gosto da minha profissão, do meu trabalho, é esse desafio. Eu acho que lidar com pessoas é uma coisa desafiadora. E assim, a resposta que as pessoas dão para a gente é aquela propaganda de cartão de crédito. Não tem preço que pague isso, né? A gente tem que entender que o líder, independente da posição dele, ele tem uma responsabilidade social muito grande, porque ele impacta a vida desse indivíduo, né? E aí, assim, eu sempre me faço a pergunta, assim, o dia que eu for embora desse mundo, o dia que eu for morrer, eu com certeza vou ter a oportunidade de olhar para trás, né? E o que eu quero enxergar quando olhar para trás? Eu quero olhar uma trilha cheia de destruição, de ranços que eu deixei, ou eu quero olhar para trás, vendo um caminho de pessoas felizes, de coisas que eu plantei e tive retornos positivos? Porque a coisa que mais dá retorno positivo são as pessoas, né? Então é isso que eu acho que a gente tem que pensar, qual é o legado que a gente quer deixar. Ingo, nos dias atuais, vocês são procurados, vocês que mexem com essa do crescimento humano, pessoal, a pessoa, ela não tem uma empresa, mas ela vai para você e fala, está na hora de eu mudar, preciso ficar preparado para esse mercado, para a profissão. Eles vão te procurar, eles estão abertos para isso? Encontra situações assim? A gente encontra ainda num volume muito pequeno, mas a gente já teve algumas respostas de sucesso, inclusive aqui em Bragança. A gente já teve aí alguns trabalhos muito bacanas que a gente conseguiu. São empresários, são poucos, é um volume ainda muito pequeno dentro da minha percepção, mas que eles estavam dispostos a mudar. Tiveram mudanças, né? Isso é perceptível, isso é muito legal, mas é um volume ainda muito pequeno, porque acho que são dois grandes passos que a pessoa precisa dar. A primeira é ela tomar consciência, ou ela olhar para ela e ela assumir para ela mesma que ela tem algumas deficiências. Pô, isso não está legal, eu tenho essa situação e eu não consigo lidar com isso sozinho. Então, o reconhecimento dessas dificuldades já é um grande passo. Muitos fazem isso. Muitos percebem as suas dificuldades. Depois de um insucesso ou não? Porque, veja... Eu dizer se é necessário, mas no meu mestrado, é voltado para empreendedorismo das micro e pequenas empresas, né? E existem algumas características dos empresários de sucesso e, em muitos casos, eles tiveram alguma história de passado de dificuldades, né? Então, normalmente, claro, que estimula o indivíduo a repensar e falar assim, pô, ele teve alguma situação de estresse que ele não conseguiu lidar. Ou a resposta que ele achou para aquela situação, talvez ele não se sentiu confortável, ou ele simplesmente não achou a resposta que ele queria achar, né? Isso começa a gerar uma série de interrogações na cabeça dele. Então, ele perceber isso já é um grande passo, mas ele não é o maior passo. O maior passo é ele ter a humildade de falar assim, eu preciso de ajuda. Que é o mesmo caso do paciente que vem pedir a nossa ajuda na área clínica, na psicologia clínica, para pedir uma ajuda, falar assim, olha, tem algumas situações que eu não estou, alguns conteúdos que eu não estou conseguindo trabalhar, estou pedindo ajuda, né? Freud mesmo, ele já falou que a relação do louco e da pessoa normal, ela não é o que a gente pensa, né? A gente fala que o louco... A gente não, né? Freud já falava, né, que louco era aquele que achava que não precisava de ajuda. Quer dizer, o cara é tão insano que ele não consegue admitir para ele mesmo que ele tem suas dificuldades. Ele não admite isso. Então, isso é loucura, ele está fora da realidade. Com certeza, né? Esse mundo está cheio de louco. Tá. Mas a gente está aqui justamente para a gente fazer a nossa contribuição. A nossa profissão, acho que ela é muito positiva, muito produtiva. É aquele que tem a humildade de admitir, eu tenho dificuldades, e pede ajuda, né? Isso é muito legal. Então, quando alguém vem e pede ajuda para a gente, praticamente a solução tá feita, né? Esse é um ponto muito legal. E a gente trabalha com coaching, os profissionais que trabalham com coaching, todos eles são formados
e certificados em instituições top de linha, porque senão a gente também não aplica, né? Isso, na verdade, a gente tem uma máxima lá dentro que a gente só vai trabalhar com aquilo que a gente sabe fazer. Aquilo que a gente não conhece, que a gente não sabe aplicar, a gente não mete a mão, né? Ah, o que você faz? Tudo. Não existe isso, né? O cara faz tudo, não faz nada. Com né? certeza. Então, o coaching é uma ferramenta muito fantástica que a gente tem resultados fabulosos, né? Independente, você tinha me perguntado se a pessoa vem, mas a gente teve uma situação de uma empresa que nos contratou no segundo semestre do ano passado e falou assim, olha, estamos com um profissional, ele tem um cargo importante aqui dentro, ele praticamente está demitido, mas a gente não queria demitir ele sem tentar mais uma vez, mas a gente praticamente vai demitir esse gestor, mas a gente queria fazer um processo de coaching. A gente fez o processo, a recuperação, a mudança da postura desse profissional foi um negócio fantástico. Esse cara está até hoje na empresa e não vão demitir ele. Né? Aí você fala assim, o cara que fez coaching é muito bom. Não é só o profissional que aplica o processo de coaching. Está muito em quem vai fazer o coaching. Quando a gente percebe que a pessoa realmente não está disposta, a gente não vai perder tempo. Não vai, e a gente não entra nessa, né? Eu acho que a questão financeira ela é muito pequena em função disso, né? Eu não vou me prezar a enganar uma empresa, a pegar um dinheiro dela de uma coisa que eu sei que não dá resultado. Talvez a ideia poderia ser maior do que ela é hoje se ela fosse focada na questão comercial. Esse não é o nosso propósito. Nós somos muito mais técnicos, nós somos mais idealistas no que a gente faz. É por isso talvez a gente está tendo aí um resultado muito bacana. Legal. José? Eu queria abordar, nós já estamos chegando, não sei, próximos ao final do programa, mas é alguma coisa interessante a respeito da satisfação do cliente. A satisfação do cliente interno e externamente dentro de uma organização. Eu queria, Ingo, que você discorresse sobre isso, que eu acho que é importante também para abordarmos esse tema. Eu diria o seguinte, para eu satisfazer meu cliente externo, eu preciso estar bem internamente. Né? Então, em vez da gente falar da satisfação do cliente externo, vamos falar um pouquinho da satisfação do cliente interno, porque a gente está falando justamente de empresas, negócios, etc. Tal. Pessoas, tem um estudo de uma consultoria americana chamada MVC, ela é especialista em pesquisa de clima organizacional. Clima organizacional é o ambiente de trabalho, né? E este ambiente, se ele é agradável, ele é positivo, as pessoas estão mais motivadas a trabalhar nessa empresa, portanto elas produzem mais. E essa pesquisa deles, que eles fizeram, é uma pesquisa, não é tão recente assim, mas as pessoas, eles chegaram aos resultados que pessoas com baixo índice de motivação ou muito desmotivadas na empresa produzem 6, 10% do seu potencial. Pessoas motivadas chegam a produzir, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas gira em torno de 70%, 80%. Você vai falar, por que não 100%? Tem outros aspectos comportamentais, das dificuldades individuais de cada um, que você nunca consegue produzir 100% do teu potencial. Esse é um desafio que a gente sempre busca, a pessoa conseguir fazer 100% do potencial dela. Então, a questão do ambiente de trabalho, ele é essencial. Né? Ele impacta, inclusive, de coisas que a gente falou aqui, criatividade, solução de problemas, produção, envolvimento, resultados, porque se eu estou num ambiente gostoso, eu vou produzir mais, eu vou ser mais criativo, eu vou me sentir mais à vontade e vou estabelecer relações de confiança entre colegas e principalmente com meus líderes de uma forma mais consistente. O ambiente ele fica muito mais bacana. Né? Então, a coisa mais gostosa é se acordar de manhã e falar assim, oba, eu estou indo para a empresa. Né? Aquela pessoa que acorda e fala assim, ai meu Deus, agora tem que trabalhar, ai que sofrimento. Eu acho que ela tem que repensar a opção de trabalhar naquela empresa, porque a gente não veio para o mundo para sofrer, pelo menos é a minha percepção. Né? A gente tem que trabalhar em ambientes saudáveis, isso traz a gente, isso gera progresso, nosso crescimento. Então, trabalhar num ambiente gostoso, ele é importante. Então, se aquela pessoa já acorda com
com aquela sensação, puta, que saco, vou trabalhar, eu acho que ela tem que repensar se é naquela empresa que ela tem que trabalhar. Agora, tem gente que, independente da empresa, ela pensa assim, aí o caso é um pouquinho mais complexo, aí é o problema dela, o problema não está na empresa, é ela, né? Então, eu acho que a satisfação do cliente interno, quem é o cliente interno? São os funcionários da empresa, né? Então, isso é fundamental, isso é muito importante. Eu sempre tive muitos resultados nos modelos que a gente assume a gestão de empresas para fazer esse processo de reestruturação. A gente sempre cria ambientes muito saudáveis, descontraídos, bastante brincadeira. Talvez algumas pessoas não conseguem ainda, ou não entendem que você consegue ser responsável e cumprir metas em ambientes descontraídos. Mas a gente vai ensinar essa pessoa a isso. Que é muito melhor o ambiente. Nossa senhora, você vê as respostas que as pessoas te dão, o nível de envolvimento, de comprometimento, de alcançar. As pessoas fazem as coisas na metade do tempo. E aí sobra mais tempo para fazer as coisas novas. Cara, é muito bacana isso. Eu estava dando uma olhadinha até no seu site, depois eu vou passar o site. Depois essa câmera aqui, não. Vou passar o site. Exatamente, eu vi várias empresas aqui, você tem uma participação com várias empresas. Está começando ainda. Mas está muito bem. Tem estatais aqui. Tem? A gente já teve. Teve. Na verdade, se quiser falar, capital misto, né? Bom, é fácil trabalhar? Não. Com estatais? Não é por questão cultural, né? A gente tem empresas e a gente hoje tem muita liberdade, né? Eu pessoalmente, até pela minha característica, do jeito que eu falo com vocês, do jeito que eu falo com pessoas do dia a dia, ou se eu vou sentar num presidente, um CEO de uma companhia multinacional, para mim é a mesma coisa. E se eu tiver que orientar ele e posicionar ele que o comportamento dele talvez não foi o melhor, eu vou fazer isso. Eu tenho muita liberdade para fazer isso. Por quê? Porque a gente trabalha em cima de fatos. Contra fatos não tem argumentos, né? É claro que nos modelos não são regras, né? Eu não gosto muito de generalizar, mas é mais comum em empresas estatais que as pessoas têm uma baixa tolerância à frustração porque exercem muito poder. O cargo, eu sou isso, então eu não posso ser contrariado, eu sou aqui porque eu sei. Então, são modelos mais antigos, né? Mas a gente se depara com isso e, na verdade, eu tenho uma tranquilidade, porque assim, se eu fui contratado para ajudar a empresa, eu vou fazer aquilo que eu entendo que a empresa precisa para ser melhorada. Eu não estou ali para fazer política, né? Não estou ali para estender meu contrato. Não vou trabalhar onde é que a gente não tem espaço para trabalhar. Isso, na verdade, não é só uma visão minha, mas ter esse perfil de trabalho faz parte do processo seletivo de quem vai trabalhar na ideia de RH. Né? A gente é meio chato aí para buscar os profissionais que trabalham com a gente. Então, isso é uma visão compartilhada dos profissionais que trabalham, dos consultores que trabalham com a ideia de RH. Então a gente é mais idealista. Então, a gente foi contratado, eu vou fazer. Eu não tenho liberdade, eu não tenho problema de chegar para o cara que me contratou, para o presidente da companhia e falar assim, cara, você viu o que você fez? O que aconteceu? O que você acha que de repente te traz positivo ou que de repente não traz? Então, eu tenho liberdade para fazer isso porque a gente está baseado em cima de fatos. Muito bem, eu acho que eu estou com o tempo agora. Você tem perguntas, não? Não, eu só queria fazer uma colocação a respeito de ação de sucesso contínuo. Tudo vem nessa palavrinha da sua primeira resposta, que você nos deu brilhantemente, falando de ação. E ação, lembra-se, a palavra motiva a ação. O que te motiva a um ato é a ação. Mas que ação é essa? É o contínuo, é o buscar, é o se aperfeiçoar, tendo e sabedor que todos nós somos limitados, principalmente quando se tem o trabalho de gestão humana. Foi brilhante, parabéns. Obrigado. Parabéns com esta ação. Eu fico contente em ver pessoas que compartilham dessa ideia, porque na verdade ela não é minha, né?
Tudo que eu sei é porque alguém me ensinou. Então nada fui eu que criei, tudo a gente aprendeu. Eu falei, eu tive grandes oportunidades de conhecer pessoas maravilhosas que me ensinaram coisas, e eu tive um deles que eu achei muito legal, que ele me ajudou muito, ele me direcionou muito, e um dia eu fui agradecer ele porque ele tinha sido promovido, ia para uma outra cidade inclusive. Eu fui agradecer ele e falou assim: não me agradeça, se você teve oportunidade, você tem a responsabilidade de fazer isso para o próximo. Então isso eu acho que é um negócio muito bacana. Se a gente teve a oportunidade de ter acesso à informação e de continuar tendo acesso à informação, acho que a gente tem que compartilhar isso, a gente tem que ajudar as outras pessoas. Muito bem, estamos chegando ao final do programa coletivo de imprensa, esse primeiro. Nós vamos agora fazer aquele bate-bola exatamente. A hora da verdade. Agora é a hora da verdade. Não é? Vamos conhecer um pouquinho mais o nosso entrevistado de hoje, psicólogo, que tem também essa missão do crescimento, né, da evolução pessoal. Ingo Degenhardt, que vai falar um pouquinho com a gente. Ingo, respondendo para cá, ok? A infância resgatada, se você pudesse voltar no tempo, que momento você gostaria de viver na sua vida novamente? O tempo que eu viajei muito, acampei, escalei, passeei, mergulhei, nadei, brinquei, joguei de bola minha vida inteira. O ser humano aceita rapidamente uma mudança para uma ideia nova quando? Quando ela percebe que as suas ideias talvez não tenham mais espaço. O Ingo não suporta o que no ser humano? Na verdade, não tem nada que eu não suporte. Eu entendo que as pessoas são diferentes. Qual é o profissional ou a pessoa com quem você trabalhou, conviveu, que você gostaria de destacar como o maior exemplo, né, que te ajuda na profissão? Eu tive um grande gerente de RH de uma empresa multinacional americana chamada Xerox, Roberto, chamado de Bob. Falamos muito de modernidade. Qual é a invenção nos dias atuais que te chama mais atenção, que foi para o lado do bem? Invenção? Eu acho que a maior invenção do mundo foi o ser humano. Qual é o plano que você, Ingo, vai realizar em 2013? Ajudar mais pessoas. Brasil para o mundo e o mundo para o Brasil. Como é que estamos? Aprendendo muito ainda. O Brasil está aprendendo muito. O livro do momento? São vários. Eu prefiro mais o tema, né? Líder. A frase ou pensamento que o Ingo leva na vida? Não existe solução melhor do que tentar coisas novas. Ingo por Ingo? Ingo. Ingo, obrigado pela sua presença aqui no programa coletivo de imprensa, nesta abertura da temporada 2013. Foi muito bom, esperamos que seja tão bom, ou foi tão bom para quem está lá assistindo, e para ajudar bastante gente aí. Que possamos, através da modernidade, abrir a mente, né? Já diziam que a mente é que nem paraquedas, só funciona aberta, para que a gente possa ter um futuro melhor. Eu que agradeço Roberto, Antônio, né? Os dois Antônios. A oportunidade da gente poder até compartilhar um pouquinho dessas ideias e mostrar para as pessoas que existem aí algumas respostas, que existem possibilidades de desenvolvimento. Obrigado Ingo, obrigado Antônio Danelon. Começamos já o Pontapé 2013. Tá bom, eu que agradeço, um pontapé extraordinário numa pessoa extremamente preparada, culta e humilde. Que Deus, o grande arquiteto do universo, continue trabalhando e você junto com ele através da sua humildade. Um tríplice abraço. Que assim seja, a gente sempre está em pé e a ordem para isso. Obrigado ao Danelon, ao Ingo, sobretudo obrigado a você de casa pelo carinho, pela audiência. Nós estaremos de volta na semana que vem, às 10 da noite, com mais uma entrevista. Serão 54 nesse ano de 2013. Muito obrigado a você, horários alternativos, sexta, 1h30 da tarde, e no domingo, às 8h30 da noite. A todos vocês, um ótimo final de semana e até semana que vem.